aí, galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, estamos entrando no 7º dia seguido de notícias positivas sobre a campanha de Bolsonaro. Gente, antes de falar sobre isso, quero abrir o vídeo de hoje falando, nessa batalha Lula versus Bolsonaro no âmbito da imprensa, das fake news, o que é que a turminha da esquerda anda fazendo. Tem muita coisa que aconteceu e Bolsonaro teve até uma vitória no âmbito jurídico, acredite se quiser. Aí depois a gente começa a falar das questões econômicas, ambos, essa disputa. E aí Bolsonaro parece que vem conseguindo crescer e o Lula não só está estagnado, mas podemos até falar que o Lula já começou a desidratar. E aí tem muita coisa, vai ter uma entrevista de um ministro aí, quero repercutir algumas coisas para vocês, são interessantes, tem até a ver com o tema seguinte, que é eleição. E aqui eu quero falar com vocês sobre mais apoios que Bolsonaro recebeu, algumas coisas interessantes, o que vocês acabaram fazendo, o que Bolsonaro aparentemente não conseguiu em 2018, na verdade 2019, parece que vocês vão entregar pro capitão agora em 2023, coisa boa, notícia realmente boa, animadora demais. Vamos falar de mais apoios, quero falar também de alguns grupos políticos que estão rodando por aí. Depois a gente volta a falar de eleição, quero falar um pouco de pesquisa, também falar sobre alguns problemas que o Haddad vem tendo no estado de São Paulo, a turma meio que já jogando a toalha. E tem mais algumas coisinhas relacionadas a eleições como um todo, não só sobre pesquisa, que eu quero comentar com vocês. E se der tempo, lá no fim do vídeo, alguns temas ligados à esquerda brasileira, Foro de São Paulo, uma postagem que o PT fez aí no Instagram, parece que não pegou muito bem, enfim, tem muita coisa pra gente começar a falar, mas vamos lá, falar Lula versus Bolsonaro. Diante de algumas coisas, a gente consegue ver de forma assim bem clara que os candidatos possuem opiniões que divergem um pouco entre si, Algumas mais, algumas menos. Nesse ponto aqui, pelo menos, eu não vi o Lula comentando nada, O silêncio, às vezes, diz muito. Bolsonaro fez questão de comentar sobre a matéria que saiu no UOL, A matéria é a seguinte: atropelamentos contra assaltantes têm se multiplicado em São Paulo. Essa prática pode ser punida? Você vê que a UOL está tentando problematizar a defesa própria, Você se defender. A matéria, até na boa, convida aí o pessoal do direito e falam, o cidadão ele pode agir em legítima defesa. O que ele fala que não seria legítima defesa é o seguinte: você consegue sair. Aí você, sei lá, o cara que tentou te assaltar, aí ele começa a correr, tá indo para outro lugar, ele não tá mais apresentando um risco para você, aí você vai, pega seu carro, dá meia volta para você tentar ir atrás dele de novo e atropelar de novo. Então isso daí seria, assim, meio que uma espécie de revanchismo, isso aí não poderia fazer. Mas mesmo assim, veja como são as coisas, Natália Viana, que é da turma do Fora Bolsonaro, não sei qual candidata ela apoia, eu sei que ela é Fora Bolsonaro. Ela fala o seguinte: essa reportagem normaliza literalmente uma pessoa atropelar alguém que tenta roubá-la. Isso aqui é o retrato do Brasil de Bolsonaro? É o tipo de coisa que estaremos lendo com a maior naturalidade se ele for reeleito? A turma do Fora Bolsonaro acha que o cidadão deveria ser assaltado numa boa. Seja assaltado numa boa. Você vê que a coisa pegou tão mal que a garota do Fora Bolsonaro teve que, olha só, excluir o tweet, Esse tweet foi excluído. Passou vergonha, Você vê como são as coisas. Como a turma do Fora Bolsonaro, parte aí da esquerda pensa. Já Bolsonaro, por outro lado, fez questão de se pronunciar falando, de dentro de uma sala confortável, é fácil criticar um cidadão indefeso e apavorado, que tenta lutar pela própria vida ou para proteger aqueles que amam. Lamento que no Brasil, diante da covardia do crime, muitos prefiram dar lição naqueles que escolheram viver de forma honesta. E ele parou por aí? Não. Lá vai Bolsonaro, sentou o dedo. Tratar assaltante como vítima da sociedade e tentar isentá-lo de sua responsabilidade. Existem milhões de pessoas humildes que levam a vida honestamente. É o bandido, não essas pessoas, que escolhe ameaçar pais e mães de família e tomar à força o que foi conquistado com muito suor. Esse é o grande mal da inversão de valores. Enquanto especialistas preferirem falar que um inocente morreu por causa de um celular, ao invés de dizer que um vagabundo escolheu matar um pai de mãe de família por isso, eles se sentirão no direito de fazer o que fazem. Tem que pontuar de forma bem clara. A imprensa não gosta muito, A imprensa não gosta muito disso. E aí o Lula sobre isso daí, calado. Não vi nenhum tipo de comentário, Normalmente
tipo de assunto aí, segurança pública, você vê que Lula e Bolsonaro têm comportamentos totalmente antagônicos. Agora, uma coisa que o Lula vem aí comunicar, né, para a população, na verdade é uma mudança de comportamento, né? Pelo menos é o que ficou aparente. Você vê a matéria aqui da Folha de São Paulo. Lula volta a dizer que é contra o meu corpo, minhas regras. Mas que mulher tem supremacia sobre seu corpo. Esse mas diz muito, né? Diz demais. E vocês viram que grande parte aí da esquerda no Twitter tava falando, né? Não, ele fala isso daí, mas tá ligado, galera? Até a eleição é importante. Temos que trazer o apoio dos evangélicos. Aí quando a gente vencer, a gente toca o terror. Isso é o que os militantes estavam falando. Você vê como são as coisas. 17 de novembro de 2017. Perfil oficial do PT no Twitter. PT repudia a decisão leviana e irresponsável na recente tramitação da PEC 181, que aprovou emenda definindo que a vida começa a partir da concepção do feto, o que na prática proíbe meu corpo, minhas regras, mesmo naqueles casos previstos em lei. Tá vendo aí, né? O PT repudia algo que eles chamam como uma decisão leviana e irresponsável, considerar que a vida começa na concepção. Mas esse é o PT, não é o Lula. Não é o Lula, eu sei. E aí eu até digo aqui, né, pros petistas que estão sempre assistindo, tentando criar problemas contra mim. Petistas, acionem o Estadão na justiça, porque eles estão falando o seguinte, ó. Lula muda de posição. Muda, quer dizer, quem muda pensava de um jeito e agora pensa de outro. Lula muda de posição e se diz contrário ao meu corpo, minhas regras. Não só eu sou contra, como todas as mulheres que eu casei também sou contra. Até a Janja. Todas até a Janja. Fiquei surpreso agora, Janja aí, pô, uma socióloga, estudou muito, flerta com feminismo. Achei que a gente tinha opinião diferente, mas beleza, né? Guinada do petista em relação ao tema prioriza eleitor evangélico. Veja no feed do Estadão. E sobre mudança de posição e guinada, no dia de ontem, eu tenho que colocar um quadro aqui, porque eu me recuso a ficar mostrando algumas coisas, até para não promover alguns absurdos. Mais um chargista, vocês podem ver aqui embaixo, ó, o cara chamado... Por que não fica aqui, rapaz? Quando eu boto a mão inteira não funciona, descobri. Rapaz chamado aqui, ó, Carlos Latuf, ele fez a charge onde ele coloca, né, o PSDB junto com o PT para dar um jeito na cobra, que é o Brasil. Só que essa cobra, ela representa um símbolo que a turma lá na Alemanha, nos idos, lá no final dos anos 30, início dos anos 40, um ditador alemão utilizava. Sabe que símbolo é, né? Aquele símbolo, uma ideologia nefasta, lá o NZ, não quero nem falar o que é. Para tentar representar o que seria Bolsonaro. Você vê até que aqui no final ainda tá aqui, ó. Cadê, diacho? Brasil 247. A turma do Brasil 247. Aí você vê como são as coisas. Ah, agora entendi o que foi que aconteceu. Essa mesa aqui, toda vez que eu reinicio o computador, ela pega todos os monitores e ela centraliza aqui. Então, no caso, esse monitor ela só é só um pedacinho aqui. Não funciona em cima, só na parte de baixo. É isso que tava dando um problema no outro dia. Mas beleza, entendi. Aí, o Carlos Latuf, que postou essa imagem ontem, é o mesmo Carlos Latuf que num passado não muito distante, você pode ver ali, ó, 2012, 10 anos atrás, fazia charges como aquela. Colocava um tucano, que lembra uma águia que os alemães utilizavam, né? E aquele quadradinho azul ali tá escondendo uma espécie de cruz que faz assim umas perninhas, sabe como é, né? É um símbolo que, assim, cara, você associar qualquer pessoa a isso é passível, inclusive, você ser processado judicialmente, né? Por ofensa à honra. Então, a mesma turma que hoje coloca o PSDB como um grande aliado do PT, 10 anos atrás estava fazendo esse tipo de charge. Olha como eles pintavam o Alckmin. Beleza que o Alckmin tá com um cifrão no braço, mas tá ligado que aqui tinha ali, né, no passado. Também lá na Alemanha. Olha o Alckmin. Tradição, família e propriedade.
pisando em cima de todo mundo, pisando em cima de famílias. Olha lá, a mãe correndo com o bebê no carrinho. Como essa turma muda, né? Como essa turma... Assim, guinadas, são guinadas, mudanças de posição. É porque estamos no período de eleição, aí vale tudo para chegar ao poder. E aí, veja só, o PSDB, por outro lado, o demagogiador primeiro achou essa postagem sensacional. 7 de outubro de 2014. O PSDB falava, o PT censura a internet. Vídeo em que carteiro entrega panfletos de Dilma é retirado do ar. E fala, o PT tenta censurar a internet. Não podemos aceitar a censura. O brasileiro merece ser tratado como um cidadão de voz. E você vê que, basicamente, toda a turma do PSDB está fechando os olhos para o que está acontecendo. Na verdade, estão apoiando o Lula. Não é que eles estão fechando o olho, ficando neutro, não. Eles estão declarando apoio público ao Lula. Apoio público. A turma aqui, cara, 2014 estava alertando para censura do PT. As coisas mudaram, né? Aí veja só. Bolsonaro teve uma vitória no judiciário. Essa daqui também foi muito absurda. Normalmente, quando eu trago o print no Twitter, né, eu não trago o nome do jornalista. Mas dessa vez eu trouxe, ó, é o Thiago Minervino. Eu não estou trazendo à toa, vocês vão entender por quê. Matéria saiu no UOL. Tribunal Superior Eleitoral proíbe campanha de Lula de ligar Bolsonaro a canibalismo e propaganda. Por que eu fiz questão de trazer, né, o rapazinho? Mas antes de mostrar por que eu fiz questão de destacar que o autor da matéria é o Thiago Minervino, o PT não pode utilizar. Mas postagens na rede social, como aqui você pode ver o Choquei, já atingiram até o momento 1,3 milhão de visualizações. Algo que todo mundo sabe que era no mínimo uma distorção, sabe, muito baixa. Muito baixa, feita apenas para atacar a honra do presidente. 1,3 milhão de visualizações, mais de 116 mil curtidas. E tá no ar, todo mundo compartilhando, né? É a festa da democracia. Não existe nenhum tipo de punição para esse tipo de perfil verificado. Perfil verificado fazendo campanha pro Lula, mas de boa, de boa. Aí veja só, na matéria do Thiago Minervino, ele começa falando sobre a decisão do juiz. Abre aspas. Na forma em que divulgadas as mencionadas falas do candidato Jair Messias Bolsonaro, retiradas de trecho de antiga entrevista jornalística, há alteração sensível do sentido original de sua mensagem. Palavras do juiz do TSE. Porquanto sugere-se intencionalmente a possibilidade de Bolsonaro admitir em qualquer contexto, né, a possibilidade de consumir carne, blá, blá, blá. E não é isso que está acontecendo. Eles distorceram de forma intencional. O juiz diz, ó, há alteração sensível. Por isso que não pode usar. Era óbvio. Você assiste a entrevista, você vê o que o Bolsonaro está falando. Tem todo um contexto. Até diz aqui, ó. Sanseverino ainda disse que, abre aspas, a reportagem se refere a uma experiência específica dentro de uma comunidade indígena, vivida de acordo com os valores e moralidades vigentes nessa sociedade. Bolsonaro falou de uma coisa extremamente específica, num contexto específico, de uma comunidade específica, dentro de uma entrevista sobre determinadas situações. Mas não, vamos pegar o trecho, vamos colocar como se o Bolsonaro comesse carne de gente? É um absurdo. Mas beleza. Aí depois desses 2 parágrafos, a matéria sai narrando tudo o que o PT falou, onde não fica claro que está fora de contexto. Ele não sai trazendo o contexto da matéria como um todo, o Thiago Minervino. E lá pra frente ele fala o seguinte, ó. Nesse segundo turno, a campanha petista adotou a prática bolsonarista de fazer viralizar nas redes sociais declarações polêmicas que seus oponentes... Peraí. Ele não está falando com uma declaração falsa. Ele só está falando com uma declaração polêmica. Isso daqui é induzir o eleitor ao erro, Thiago. É induzir o eleitor ao erro. Não é a primeira vez que a UOL anda fazendo isso, né? A UOL está em campanha aberta para o Lula. Essa é uma tática usada de forma ampla por Bolsonaro desde 2018, sobretudo por influência do seu filho 02, o vereador Carlos Bolsonaro, para fazer a tropa bolsonarista... Para fazer frente à tropa bolsonarista, o PT tem apostado no espaço que o deputado federal André Janones tem nessas mídias virtuais. Peraí, olha só. Uma coisa é você pegar a fala do Lula no contexto e dar o play. É até matéria de imprensa.
Não tem distorção do que o Lula falou. Outra coisa é você tirar de contexto e fazer de forma proposital e ainda colocar numa inserção do programa eleitoral na TV. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas pro Thiago Minervino da UOL, vamos aqui valer o que não dá pra comparar, né? É maçãs com bananas, mas beleza. Aí no final eu tô falando do Janones. Só faltou bater palmas pro Janones. E vamos falar dele. Pra minha surpresa, o Sam Puncher tava desmascarando o Janones. Ele coloca o print do Janones, ó. O Janones falando, ó. Urgente, ao vivo, Bolsonaro faz pacto com seita maçônica para vencer a eleição, revoltante. Gente, isso daqui já tem 2.300.000 visualizações. Contando com quase 120 mil compartilhamentos. Isso aqui causa um dano. Isso aqui é uma mentira. O Sampan já diz: a live em que Janones acusa Bolsonaro de fazer um pacto já ultrapassou 2,3 milhões de pessoas e segue no ar. É outra informação completamente falsa. Uma acusação parecida, também falsa, contra o ex-presidente Lula foi rapidamente removida pelo judiciário. Aí o Janones, lá no Twitter, ele traz a postagem dele do Facebook, a gente comentou ontem. Collor será ministro caso Bolsonaro ganhe. Com base em quê? Onde que se viu isso daí? Isso me assusta muito. Tenho medo que ele confisque o auxílio como fez com a poupança. Aí ele diz no Twitter ainda, ó. Viralizem isso nos grupos de Zap, mas viralizem muito? Vocês não têm ideia da força disso? Se tem um assunto que eu tenho credibilidade para falar é sobre auxílio, bora alertar o povo sobre os riscos caso isso ocorra. Se viralizar por lá já era. É guerra. Ele sabe que isso não é verdade. Ele sabe. Aí vem um Sampanche, né? Ele até compartilhou. Aqui não dá pra perceber porque eu bloqueio o Janones. Meu Deus, assim, me dói ler as coisas do Janones. Eu bloqueio ele, eu não quero nem ver na minha timeline. Se foi... Quando eu vejo assim, ó, esse tweet pertence a uma coisa que você bloqueou, eu falei, vixe, já é maluquice. Eu cliquei pra ver a maluquice. O Sam Puncher, mais uma vez, desmascara o Janones. Sam Puncher, mais uma mentira do deputado André Janones. O auxílio de R$400 é permanente, foi aprovado pelo Legislativo. Não existe qualquer indício de que Collor virará ministro. Salvo as agências de checagem, as mentiras de Janones estão passando batido. O que o Janones está fazendo é um absurdo. Cara, eu não sei nem o que aconteceria com um deputado de direita se fizesse isso. Pode existir o compartilhamento de alguma informação errada, até falsa, por algum deputado de direita? Pode acontecer. Mas de coração. Assim, uma coisa é o cara errar uma vez. Agora o cara tá falando que vai fazer e que não tá nem aí e tá mentindo descaradamente sobre temas absurdos dia após dia. Pelo amor de Deus, né? Tá todo mundo, tá assim, tá feio o que o Janones está fazendo. Tá feio. Aí vem a Márcia Tiburi. Bolsonaro prometeu Collor como ministro. Já tá jogando pra cima a mentira do Janones. Se ele for eleito, adeus poupança dos brasileiros. O Igor Gadelha fala, o PT, que tanto reclamou de fake news nas eleições de 2018, agora propaga notícia falsa criada pelo Janones, de que Bolsonaro pretende indicar o ex-presidente Collor como ministro da Previdência. Gente, assim, tá público e notório o que a esquerda tá fazendo. Você olha todos, você consegue ver as mentiras que estão sendo proferidas, mas tem gente que pretende fechar os olhos para isso. Mas tudo bem. Vamos falar de economia e vamos falar de notícia boa para Bolsonaro, né? Isso daqui, na verdade, tem um pezinho, não em fake news, né? Mas de distorção por parte da imprensa. Porque a manchete do Robson Bonin, que é um cara sentido, rapaz. Eu não sei qual é o do Bonin com o Bolsonaro, sabe? Não sei mesmo. Às vezes é um amor não correspondido. A maré de boas notícias da Caixa para a campanha de Bolsonaro, né? Eu falei, tá, vamos ver o que a Caixa vai fazer. Vai fazer o quê? Vai financiar Bolsonaro? Vai dar dinheiro para Bolsonaro? Porque passou uma notícia boa para Bolsonaro. Eu falei, então, é a campanha de Bolsonaro, né? Vamos ver o que tem a ver a Caixa e a campanha de Bolsonaro. A matéria diz, nas últimas semanas, a Caixa liberou 11 bilhões de reais em empréstimos em diferentes linhas de créditos para
microempreendedores. Tá. E a campanha de Bolsonaro? Deve ser no segundo parágrafo. A matéria tem 2 parágrafos. O banco ainda abriu 120 mil contas para esse público e distribuiu 4.500 maquininhas de cartão, além de enviar 86 mil cartões de crédito a mulheres. Tá. E a campanha de Bolsonaro? Não tem nada, gente. A matéria devia ser a maré de boas notícias para a economia brasileira. A maré de boas notícias para o microempreendedor. A maré de boas notícias para o desempregado, que talvez ele vá conseguir um emprego agora. Não. Mas o cara tem que enfiar Bolsonaro em tudo. É inacreditável. É uma doença. É dodói da cabeça. Pessoal, isso daqui é para qualquer pessoa celebrar. Gente, o microempreendedor é aquele cara que ele assim, tá montando uma empresinha que com fé em Deus vai prosperar. Vai prosperar, espera aí que dê 120 mil, que Deus bote a mão e que em menos de um ano, pelo menos cada um tenha 10 funcionários. Pelo menos ajudando 10 famílias. Mas pelo menos. É maquininha de cartão. Maquininha de cartão todo mundo ganha. O cliente vai poder passar, etc. A operadora de cartão. 86 mil cartões de crédito para mulheres. Crédito para mulher. Mas não, tem que enfiar campanha de Bolsonaro. Assim, eu não consigo entender como são as coisas. Eles têm raiva do Brasil. Eles odeiam o povo brasileiro. É o interesse supremo de eleger o Lula. Mas beleza. Aí veja. O interesse supremo de eleger o Lula. Vamos ver a manchete, vamos ver a imagem. Fábio Galo. Vale a pena investir no Brasil? Analistas e fundos internacionais se mostram favoráveis. Tá. Por que ele tá com a foto do Lula? O que é que tem a ver uma análise de investimento no Brasil com a foto do Lula? Se você colocasse a foto da Câmara, do Senado, do Legislativo, eu entendia. Porque já teve eleição. É o pessoal que vai cuidar das leis. Então, não, você fala isso, você já tem uma quantificação ali, né? Você já tem um julgamento que você pode bater o martelo sobre o Legislativo. Mas por que colocou a foto do Lula? Eu não entendi. Não faz nenhum sentido. É porque ele já quer tentar... Ó, o Brasil vai dar certo se o Lula vencer. Se o Lula vencer, né? Vale a pena investir no Brasil? Vale a pena? Será que vale a pena investir no Brasil? Vamos falar sobre o Lula. Vamos falar. A Veja ontem... A Veja agora tentando competir com o Metrópolis. Aí eles agora estão soltando quase todo dia um vídeo de 3, 4 minutos. No mesmo estilo do Guilherme Amado. Camisa social, nunca de terno, dobra a manga, deixa a barbinha sem fazer, aí bota alguém bem esmirradinho. Ai, eu tô aqui fora do mercado, né? Só que sem óculos. O rapaz da Veja não usa óculos, né? Igual o Guilherme Amado. Aí fala todo dócil, né? Não, aquela vozinha. Nossa, gente, isso aqui. Aí tem até uma pausa dramática depois que ele fala a introdução. Igual... Assim, o cara... acho que o sonho do Diego Gimenez é igual ao Guilherme Amado, mas beleza. O balde de água fria dos Estados Unidos e o componente Lula no radar do mercado. Não vou falar sobre os Estados Unidos. Ele começa a discorrer sobre a questão de desemprego lá, que caiu, blá, 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 blá. Aí quando ele vai falar do Lula e do mercado brasileiro, fala o seguinte, ó. O mercado repercute negativamente algumas falas do ex-presidente Lula no campo econômico. Quais falas são essas? Falta de sinalização sobre o teto de gastos, reforma administrativa, falta de também a nomeação de quem pode ser um ministro da Fazenda, da Economia. Quem que vai ser Lula? Não sei. Ninguém sabe. Não sei. Isso pegou mal. Isso pegou mal no mercado. Então acho que pode ser uma resposta, né? Vale a pena investir no Brasil? Não, se o Lula vencer. Vamos continuar. Evelene Cantanhede. Trazer informações do possível... Acho que é amigo dela, né? O Luciano Huck. Huck avalia declarar voto em Lula mediante compromisso com contas públicas. Emissários do Lula foram procurar Luciano Huck e aí o Luciano Huck cobrou uma âncora programática e tem criticado no seu grupo de estudos sobre o Brasil a falta de propostas de clareza e de sinalização sobre a equipe de um eventual governo. Tá todo mundo tentando eleger o Lula. Gente, assim, não falta nada pra essa turma apoiar o Lula. Fala nada. Porque eles criticam o Bolsonaro todo dia. Eles criticam o Bolsonaro todo dia. Mas tá tão feio o comportamento do Lula, mas tá tão feio que a turma tá com vergonha de falar, eu voto no Lula. E tão feio que tá. Você vê a Angélica, já falou voto no Lula. Não seria nenhum esforço pro Luciano Huck. Pra ele tá cobrando... Bom, se você olha o Luciano Huck, você olha
quem é a turma dele, principalmente a turma do Luciano Huck no mercado financeiro, você fala, pô, não é um cara aleatório, né? Então, às vezes ele dá algum tipo de sinalização, aí lá na frente dá errado, aí ele vai falar o quê? Eu falei, e aí, Luciano? Aqui, se ele pra mim cobrar a Lula fez ele falou, não, apoiou o Lula porque ele falou que ia fazer isso, mas ele mentiu pra mim. Aí ele tenta fazer isso daí, né? Mas todo mundo sabe que ele tá apoiando o Lula. Aí fala o seguinte, ó, falta coordenação, diagnosticou o Huck numa das reuniões, conforme relatos, e disse que Lula precisa mirar mais diretamente alguns segmentos inseguros do eleitorado. Segundo ele, Lula deveria anular as fake news bolsonaristas na ala religiosa, deixando claro suas posições quanto a temas espinhosos. Bom, sobre isso, primeiro que eu acho que fake news bolsonarista, eu não sei o que é, não sei do que ele se refere. Agora, tem uma coisa que eu realmente concordo com o Luciano Huck. Seria muito bom, mas muito bom, se desde setembro, sei lá, desde de julho, o Lula viesse a público e ele falasse o que ele pensa da Nicarágua, o que ele pensa da Venezuela, o que ele pensa realmente, né, sobre as pautas que envolvem, né, as pautas de costumes. Deixasse bem claro tudo, que aí não tinha problema, ninguém ia ficar com dúvida. Deixa claro, fala aí, Lula, o que é que você defende? Seja claro e direto. Além de especificar se vai ou não recriar o imposto sindical. Síndrome do piu-piu, ou do frajola, né? Eu acho que eu ouvi um gatinho. Quantas vezes Lula e a turma da esquerda, do PT, já falaram que algo precisa ser feito, né, sobre essa questão do imposto sindical. Não precisa criar o imposto sindical, mas que é outro mecanismo. Quantas vezes? Assim, tá esperando o quê? O frajola abrir a gaiola, pegar o piu e comer. Te comi. Ah, não sabia. Meu Deus, fui enganado. E como vai tratar o MST e dar segurança jurídica ao agronegócio e aos setores produtivo e financeiro. Sobre o agro. Empresas do agro ameaçam cortes se Lula vencer a eleição. Empresas do agronegócio estão circulando comunicados entre fornecedores, clientes e funcionários, por meio dos quais afirmam que vão reduzir ou suspender investimentos e promover cortes caso Lula seja eleito. Em textos com redações bem similares, justificam a medida em razão da instabilidade política e possível alteração de diretrizes econômicas no Brasil. Na verdade, são aquelas mudanças no que diz respeito às regulamentações, as ideias que se defende, né? O que é desmatamento hoje pode mudar totalmente o conceito num futuro bem próximo. Se der tempo, no final do vídeo, tem uma matéria que já fala sobre o cerrado. Sabe a história do diligence, que envolve a região amazônica? Ah, se for terra desmatada, não pode vender própria, etc. Então, já querem trazer isso pro cerrado agora a partir de 2025, mas também tem umas maracutaias no meio, espero ter tempo de falar. Aí veja, o Lula segue calado, ele podia deixar as coisas claras, cristalinas, como é na campanha de Bolsonaro. Todo mundo sabe o que esperar do governo Bolsonaro no segundo mandato. Assim, é claro. Você vê que teve inclusive alguns assuntos espinhosos que viralizaram nas últimas horas, que são propostas, goste você ou não, a turma tá defendendo. E não tem vergonha de assumir, falando, a gente vai defender isso daqui, se a gente for eleito vai ser isso daqui. Vou trabalhar junto com o Bolsonaro para aprovar isso daqui. A turma fala. A turma da direita tá aí, jogando limpo. Aí vem a Folha de São Paulo, quase uma linha auxiliar do PT. Exigência de nome de Lula para a economia é pretexto para apoiar Bolsonaro. Sabe aquela história? Todo mundo que não apoia o Lula é fascista? É tipo isso. Ó. Todo mundo que não apoia o Lula é pretexto para apoiar Bolsonaro. Pobreza mental de empresariado que age na política é responsável por desgraças. A culpa é do... Olha só, né? A culpa, se alguma coisa de ruim acontecer, é do empresariado. Não é do cenário nebuloso, misterioso que o Lula mantém aí sobre seu projeto econômico. Aí pensa. Imagina se o Brasil perde o freio, perde essa âncora fiscal. Começa a gastar adoidado, mas adoidado. Os empresários que estão errados de pedir, pelo amor de Deus, qual vai ser a âncora fiscal desse país? São os empresários que estão errados. Os empresários, gente, todo mundo sabe o custo que é para ter um funcionário no Brasil fichado, bonitinho, férias, 13º, PIS, sabe, FGTS, paga tudo bonitinho, vale transporte. Não é barato. Não é barato. Aí se fala em rever a reforma trabalhista. E se rever e colocar
mais e mais direitos, os meus direitos, blá, blá. Isso pode atrapalhar o mercado e gerar, inclusive, desemprego. Aí a culpa é do empresariado que está preocupado com a economia e quer ter algum tipo de sinalização para saber que vai ter um governo responsável. Não, é a pobreza mental do empresariado. Veja só por que quer saber das propostas econômicas. Se tornou um crime agora questionar. Você tem que confiar de forma cega no Lula. É o que a Folha de São Paulo quer. E se você não confia, você é bolsonarista. Você não presta, você é negacionista. Aí veio a entrevista do ministro das Comunicações aí, do Faria, pro Estadão. Separei 3 perguntas que fizeram para ele, as respostas, que eu achei que ele deu, sei lá, soltou algumas informações que eu, de coração, espero que ele esteja correto no que ele está falando. Uma das perguntas, a manchete é a seguinte: a gente acredita que Lula já chegou no teto, diz ministro das Comunicações de Bolsonaro. Também tenho meio que essa visão. Acho meio difícil o Lula continuar crescendo. Ainda que ele ganhe um pouco mais de votos por causa do Ciro, da Simone Tebet, né, as pessoas que votaram, eu acho que isso não vai fazer muita diferença. Montei uma tabela aí, até agora com os números que saíram, né, da Quest, da Datafolha, sobre assim, você que votou no Ciro, você que votou na Simone Tebet, que você vai votar? Tá no 0-0, Lula e Bolsonaro. Mas enfim. Aí fala o seguinte, né, que cálculos a campanha faz para reverter a desvantagem de 6 milhões de votos, né? Vocês ganharem do Lula. Aí começa falando, a gente terminou o primeiro turno com as pesquisas, dando um resultado bem diferente. Aí fala das pesquisas internas, do que a imprensa ia falando. Aí fala que realmente se tivesse com uma distância de mais de 8 pontos, aí seria muito difícil. Mas, 5 pontos é só trabalhar e tirar a vantagem. Aí ele fala o seguinte, primeiro, precisávamos ganhar no Sudeste e ganhar em São Paulo e o Tarcísio ir para o segundo turno, para a gente ter um arranque. Tarcísio, São Paulo é importantíssimo. É o maior colégio eleitoral do país. Não precisa se preocupar com Minas, que Minas era zen, mas era uma certeza. E no Rio de Janeiro, Cláudio Castro estava também bem, né, encaminhado. O grande problema também era em São Paulo. Bolsonaro recebeu apoio do Zema, que pode ajudar a virar Minas. Recebemos grandes apoios. A gente projeta mais de 60%, tanto ele quanto o Tarcísio, né, dos votos em São Paulo. E Goiás também está com o presidente, Goiás do Caiado. Aí ele fala o seguinte: no Nordeste é o voto de base. O deputado coloca o voto na urna. E aí, quando ele fala isso, o jornalista pergunta, como assim? O que é que você quer falar com isso? Aí ele fala uma coisa que a gente também vem comentando, envolve a abstenção. Ele fala assim, teve 82% de votos válidos para deputado federal. A cola desses deputados para... Desculpa, deve ser a conta, né? Não sei se falou errado, mas seria assim. A cola desses deputados para sobreviver era com Lula. Se eles colocassem na colinha o nome de Bolsonaro no primeiro turno, eles perdiam voto. Talvez seja o que está acontecendo na Bahia. O cara fala, Lula tem mais voto aqui, vou botar o nome do Lula, ainda que eu seja mais à direita, só para me eleger. E esses deputados que já estão eleitos foram ao Planalto, tiveram com o presidente e disseram: agora, no segundo turno, é só o presidente. Nossa base vai votar no presidente. Ele vai ter aí 300 deputados que não trabalharam para ele e que agora vão trabalhar. Confusão, mas assim, ele tá falando. Teve a galera que no primeiro turno era talvez até mais à direita, turma do Centrão, quem sabe, e tá trabalhando para Bolsonaro. Saíram matérias sobre isso. Por isso que chamou minha atenção. Saíram matérias. Foi inclusive até gente do próprio PL. Não que estivesse fazendo campanha para o Lula, mas não estava colocando nenhum nome na colinha. Estava tentando colocar como neutro, para não criar resistência na hora do voto. E agora, vários desses deputados, até os que colocaram lá na colinha o Lula, agora, irmão, vai pedir voto para Bolsonaro. Vai pedir. Bonoro, vamos que vamos. Tudo nosso. Hoje, vejo perspectiva total de vitória de Bolsonaro. Lula conseguiu apoios de centro, como a Simone Tebet, enquanto Bolsonaro fechou com os governadores eleitos dos grandes colégios eleitorais. E aí, o que é que vale mais? Aí o Faria fala, os grandes apoios estão do lado do presidente. Eu realmente acho que estão. O voto da Simone Tebet, que é para Lula, a gente já mediu e foi no primeiro turno. Nas nossas pesquisas, Lula não teve aumento de votos. A gente acredita que ele já chegou no teto. Ele recebeu todos os votos possíveis do Ciro, da Simone. Ele perde São Paulo, perde Minas. O presidente vai converter votos até pela rejeição, que já diminuiu muito. Aí o que ele diz agora, quem recebeu apoio foi Bolsonaro. A política sabe ler. Política sabe ler. E aí você começa a ver, realmente, teve uns movimentos meio estranhos. Temer criticando o Lula. Ele nasceu pro Bolsonaro, mas deu uma criticada no Lula. Rodrigo Garcia,
Não, sou antipetista, tô contra. Aí são notícias, ó, chocou o PSDB. Você, pô, isso aqui tá meio coisa, né? É como se a turma tivesse sentindo o cheiro que o barco virou de direção. Ou se, pô, parece que aquelas pesquisas estavam meio complicadas, né? Imagina se não tivesse essas pesquisas todas dando ampla vitória pro Lula. Será que Bolsonaro não tinha terminado na frente? Será que Bolsonaro não tinha terminado na frente? Porque talvez o Ciro e a Simone Tebet ia ter mais votos, ia ter a questão do voto útil. Aí eu passo, pô, pera aí, aí tá meio complicado. O mercado cresceu na segunda-feira 5,5%. E o mercado tem força. Vocês acham que essa turma do mercado financeiro não vai lá bater em Brasília direto? Pra aprovar prédio de lei, pra saber de uma coisinha aqui, saber de uma coisinha colar. Muita gente do mercado que às vezes apoia um candidato XYZ. E não é apoio assim, malvado, tipo essa turma que agora adora apoiar parlamentar da pauta identitária de esquerda. Não, parlamentar vamos apoiar aqui, pô, esse cara aqui tem uma pauta mais liberal, mais coisa. Vai facilitar aqui um pouco o mercado, vai melhorar algumas coisas, né? Tentar colocar o Brasil no prumo. Quem tem leitura política vê que um Congresso conservador assumiu o Senado e a Câmara. E aí qual o ponto? Deixa eu terminar. Bolsonaro teve um pouco menos de votos que esse Congresso. Tem tudo para chegar a esse patamar. A leitura do mercado é: se Lula for eleito nesse Congresso, o Brasil não vai se entender. Aí para e pensa. O melhor cenário para um país se desenvolver é conter um diálogo. Tu já pensou? O presidente querendo ir para a esquerda, Congresso e Senado querendo ir para a direita. Vai ter conversa? Não. Vai ser briga 24 horas. Aí vai travar. Aí vai discutir isso, aí vai discutir aquilo outro. Aí diversas pautas que as pessoas aí, né, empresários querem ver, querem dar pra boletar com força. Às vezes as empresas crescendo, contratando gente, tocando terror. Bicho, não vai andar. O país vai ficar em crise, vai ficar assim um país sem governabilidade. Aí ele fala o seguinte, né, ó, Bolsonaro teve, né, um pouquinho menos de votos que esse Congresso. Aí você vai na questão dos deputados e senadores, fala, pô, se Bolsonaro ele já teve menos votos, agora vai ter toda essa turma trabalhando para ele, ou seja, no segundo turno, cada voto é 2. Porque é o Lula deixando de ganhar 1, né, perdendo 1 e Bolsonaro ganhando. Então, Lula perde 1 e Bolsonaro sobe 1. Aí a diferença cai de 2 em 2. Aí o cara faz a conta, pô. Então, vai ter abstenção. A abstenção no segundo turno sempre é maior. A turma que vai estar na pista aí realmente trabalhando para uma coisa ou outra, tá mais ligada a Bolsonaro. Bolsonaro fez a semana inteira a reunião com mais de 40 senadores. As discussões agora já são quem que Bolsonaro vai querer escolher para os bolsonaristas, né? Para chefiar o Senado. Ninguém nem mais questiona que o Lula tá reeleito. Ninguém nem mais questiona. Só fala que o Pacheco tem mais lençóis. Aí o cara olha pra esse cenário e fala, bicho, votar no Lula é apostar na falta de governabilidade. O Brasil vai entrar em crise. 7 dias de boa notícia pro Bolsonaro. Calma. Hoje de manhã, 5h40 da manhã, Lauro Jardim solta a seguinte nota. Antes reunidos com Lula, mega empresários procuraram Bolsonaro depois do primeiro turno. Procuraram Bolsonaro. Aí volta naquela expressão, ó. A política sabe ler. A política sabe ler. Quem tem leitura política, né, viu? Bonorinho, nada vale a pena botar comida aqui, né? Um pé em cada canoa. Aí diz, ó, na noite de domingo, assim que a contagem de votos terminou, 2 mega empresários que dias antes haviam participado de um, segundo Lauro Jardim, né, consagrador jantar entre Lula e o PIB, entraram em contato via WhatsApp com o assessor direto de Bolsonaro. Mostraram-se interessados em também botar um pé na outra canoa. Um deles escreveu, bem melhor que o esperado, agora é forte para ganhar no segundo turno. É aquela história. Na dúvida, é melhor ficar bem com os dois lados. Olha como a maré de domingo pra cá, mas mudou assim de um jeito. E, gente, Bolsonaro meteu 7 gols seguidos até hoje. Só mega evento, mega participação, mega apoios. Não é que ele ia receber aqui, sei lá, 5 deputados, não. Tinha 300 deputados. Trouxe o Rodrigo Garcia, já falando de apoio, de 480 prefeitos.
Trouxe o Zema falando do apoio de 600 prefeitos. Trouxe o Caiado, não sei se foi 300 prefeitos, uma coisa assim. Governadores do Norte. O Sul tá com o Bolsonaro. Levou o Sudeste. Será que não há uma cena pra falar, cara, vocês querem ver o Brasil deslanchar? Mito, Mitaí, Mitessias, Mitonaro, 22. E quer saber notícias positivas do governo? Lembra, o QR Code aqui não é Pix, não é nada. É lá um Google Drive que o Nicolas fez, tem várias notícias positivas sobre o governo, divisa por estados, tudo bonitinho, conforme manda o figurino. Só botar aqui no QR Code, mostrar pros seus amigos que ainda estão na dúvida do voto. Vamos continuar. Ainda tem mais notícia boa pra Bolsonaro. Olha isso daqui. Olha o comportamento do Zema. Você acha que o Zema tá falando isso daqui só numa Jovem Pan da vida? Você acha que não tá falando isso daí? A turma que tá trabalhando por Bolsonaro não tá com esse discurso em vários locais? Eu achei realmente isso uma postura de parabéns. Até falei ontem no Twitter, falei, parabéns, Zema. Isso aqui realmente é o que eu espero de um político. Uma pessoa que tome lado. Ainda que o lado dela seja errado, mas tome lado, cara. Tome lado, não fique com... eu vou ficar em cima do muro, né? Nem direito nem esquerda. Tome um lado. Mostre quem você é, tenha convicção. Olha só. Eu gostaria de perguntar para o senhor o seguinte. Minas tem um histórico bastante característico, né? O nosso swing state. Desde as primeiras eleições diretas em 89, o presidente que leva em Minas Gerais, leva em nível nacional. Tanto que, como o senhor bem disse, tem aspectos no sul mais conservadores, aspectos no norte mais progressistas. A gente viu isso no quadro legislativo com a eleição do Nicolas Ferreira, que aliado do presidente Bolsonaro, apoiou a sua candidatura, e logo em seguida do André Janones, que apoiou a candidatura do presidente Lula e do Calil aí em Minas Gerais. Então, nesse contexto, nessa circunstância em que o presidente Lula venceu as eleições aí em Minas Gerais, o senhor não acha incoerente ou que possa vir a prejudicar o senhor com os seus eleitores um apoio para Bolsonaro, que perdeu as eleições aí no primeiro turno em Minas Gerais? Bom, como eu disse, eu estou aqui para fazer o certo e não para ser oportunista. O que, no meu entender, que é melhor para o Brasil? Eleição do presidente Bolsonaro. Se o Bolsonaro for eleito e eu for prejudicado, eu estou satisfeito. Eu quero é que o Brasil caminhe à frente. Eu sou um político diferente, eu sou um governador voluntário. Estou aqui porque deixei... todos os meus negócios lá administrados estão caminhando bem, graças a Deus. E eu, assim, nunca tive nenhuma pretensão de poder. Eu não tenho um projeto de poder. Eu tenho um projeto de ajudar o Brasil a caminhar adiante. Então, isso me deixa muito livre, leve e solto para tomar a decisão que agrade a minha consciência e não que me possibilite concretizar um projeto de poder ou ganhar alguma coisa com isso. Vocês conseguem ver alguém da esquerda falando isso? Estamos aqui pelo Brasil. É sempre, temos que tirar os fascistas e isso, e blá blá blá, discurso do ódio vai acabar, essa ditadura, esse autoritário. É só raiva. Ninguém fala em Brasil. Ninguém fala em Brasil. Aí veja. Simone Tebet tinha como vice a Mara Gabrilli. No dia de ontem saiu uma notícia, aí na Veja. Não posso apoiar o Lula. Ele dilacerou o Brasil, diz a vice da Simone Tebet. A senadora tucana explicou sua opção. Segundo ela, apoiar a candidatura petista seria, para dizer o mínimo, uma contradição. Não posso apoiar o Lula. Ele dilacerou o Brasil, ressaltou. A Mara Gabrilli se refere aos vários escândalos de corrupção envolvendo o ex-presidente e os governos do PT. Mais que isso, ela tem um motivo pessoal para se manter afastada da campanha do ex-presidente. A senadora afirma que votar em Lula seria trair a memória de seu pai, o empresário Luiz Alberto Gabrilli, que por anos foi extorquido durante a gestão do então prefeito. Eu censurei, né, por livre e espontânea pressão, para não ter mais treta, né? Porque agora é um assunto aí que não pode mais comentar nada. Então, assim, para quem quiser ler aí, o resto é para saber qual é o problema. Mas, durante a gestão de um determinado prefeito em uma determinada cidade, para não ter problema com o PT, o pai da Mara Gabrilli, segundo ela, foi extorquido. E ainda destaque as questões do PT. Já Simone Tebet, hein? Fez o L, mas beleza. Aí vamos lá. Essa matéria achei interessante. Confirma mais uma vez o que a gente está falando.
como a política brasileira ela tá passando por uma modificação, né, um momento assim bem diferenciado. O Partidão e o Partideco do tucano Aloysio Nunes, apoiador da candidatura do ex-presidente Lula desde o primeiro turno, ex-senador, vê PSDB em decadência grave. Ele diz, está em decadência grave. Ou se reergue com base em uma reformulação política que passe por uma definição programática clara. O que é o PSDB? Não tem mais pauta, não tem mais identidade. Os partidos políticos no Brasil perderam a identidade. Mas calma que vem notícia boa, falando da direita. Aí depois diz, apesar do cenário ter arrasado, Aloysio não indica que pretende sair do partido e ironiza. Veja como o mundo dá voltas. Eu, na minha juventude, fiz luta interna no Partidão, nome pelo qual era conhecido Partido Comunista. Agora, eu talvez seja obrigado a fazer luta interna no Partideco. Sobre essas questões que envolvem reformulação política, a gente já viu esse movimento tem alguns dias, agora viu a notícia da Folha de São Paulo, MBL discute usar fundo eleitoral após frustração nas urnas. O movimento elegeu apenas 2 parlamentares e avalia que a população não valoriza quem abre a mão de recurso público. A turma aprendeu, a turma está mais ligeira. Né? As pessoas estão vendo assim, cara, daí que tu economizou, bicho, não vai mudar nada. Não vai mudar nada. Se tá aí, usa. O importante é tirar a esquerda. Então o MBL não tem, ele está tentando ver como é que sobrevive aí nos próximos 4 anos. Já pro outro lado, olha a direita, e aqui, foi por culpa de vocês, tava aí, né, há quanto tempo vocês estão pedindo voto? Vocês estão fomentando discussões mais à direita, seja, qualquer lugar que vocês vão aí nesses últimos 4 anos, vocês estavam enchendo o saco de alguém. Valdemar se aproxima de bolsonarismo raiz para manter controle do PL. Para não começar a entrar em confusão, não começar a ter tretas internas, o Valdemar tá assim meio que abrindo mão, quem sabe, né, de um poder total. Não, vamos conversar, vamos ver aqui pra gente resolver e ver se todo mundo fica um pouco feliz. O presidente do PL, o Valdemar, já traçou um plano para manter o controle do partido, mesmo após o crescimento acelerado nesta eleição. Além de filiados que já integravam a sigla, foi eleito um exército de parlamentares que servem mais a Jair Bolsonaro do que o próprio presidente do partido. A turma é Jair, não é a turma do Valdemar. Para não perder o manche, a exemplo do que aconteceu com o PSL em 2018, Valdemar tem buscado manter os bolsonaristas radicais por perto. Radicais. Bia Kicis, a mais votada no Distrito Federal, foi oferecido o comando do diretório local. Bia, toma conta aí, Distrito Federal. Ou seja, eleição em 2024 para prefeitos, tá na mão da Bia. Começar a criar base. Eleição de vereador, prefeito. Em São Paulo, Valdemar estuda entregar um dos expoentes do bolsonarismo, como a Zambelli ou Eduardo Bolsonaro, a disputar a prefeitura da capital em 2024. Começar a se manter alguma base. E isso por quê? A matéria fala, mas não trouxe aqui o parágrafo, na melhor das estimativas, na melhor da melhor, se falava em 80 deputados. O Valdemar, se botasse 70, ia dar cambalhota pelado na ladeira da Alvorada. Igual o Vampeta, mas sem roupa. Não, brincadeira. Foram 99. 99. 99. Isso é um claro aceno. E por quê? Porque o PL não. Porque o PL começou a desenhar, né? Começou a desenhar uma identidade. Começou. Não sei aqui, ó. O PL está mais ligado à direita. Porque é o PL não, porque é de Bolsonaro. Porque é Bolsonaro. E Bolsonaro, ele tem esses valores. É bem claro que Bolsonaro defende. E isso que falta na política hoje. Pessoas com convicção, com pautas claras, com defesas claras, que não enganam a população. Aí, o Valdemar também, que não é besta, o plano de controle de Valdemar conta ainda com a protagonista. O dono do PL sonha em trazer a Tereza Cristina e ainda oferecer a ela, né, quem sabe, a chance de presidir o Senado ou a secretaria-geral do partido. Tereza tem relatado insatisfação com a eventual fusão do PP com a União Brasil. Porque aí, no estado dela, quem chefia a União Brasil é o Mandetta, né? É brigado, aí não ia dar certo. Já estão conversando sobre, e aí? Eleição a presidência do Senado, hein, Pacheco? Vai voar. Pacheco vai voar. Se Bolsonaro vencer, vai voar. Vai comer pão de queijo com a Dilma.
Os candidatos do governo Bolsonaro para o comando do Senado. E aí a imprensa tá tentando queimar a galera. Essa matéria aqui fala mal tanto da Tereza Cristina, quanto do Rogério Marinho, quanto da Damares. Já tá queimando o filme da Tereza Cristina, do Rogério Marinho e da Damares. Pra ver se consegue dar uma segurada e manter o Pacheco. O Senado vai parar de jogar contra. Ei, Pacheco. Gente, o cenário, olha como o cenário tá se desenhando de forma assim sensacional. Aí veja, governabilidade em 2023. E como isso aqui também se conecta às outras coisas que a gente já comentou. Pensa isso daqui na cabeça das pessoas que entendem um pouquinho mais. Até a turma do mercado financeiro que tá aí, né? Pedindo um aceno do Lula. Vamos começar pelos aspectos exógenos, né? Ele fala, o Murilo Aragão, aí da Arco Advice, escreveu lá na Veja, fala que tem dois problemas, né? Falando de governabilidade, problemas internos e externos, né? Os exógenos são problemas externos. Em 2023, o mundo exterior será desafiador por causa de situações críticas, como a consequência da invasão lá na Europa. Na expectativa de curtíssimo prazo de término do conflito, aparentemente, o cenário terá de piorar para ter uma resolução. Isso daí vocês já estão cansados de saber, né? Desabastecimento energético, e consequentemente também de fertilizantes, crise alimentar. A concomitância da pandemia com a invasão trouxe repercussões inflacionárias significativas. Economias consideradas estáveis estão vivendo riscos de estagflação. A China, um dos motores de crescimento do mundo, também entrou em crise. Além do fato de ter apoiado a aventura dos russos, né, e manter o mundo em suspense sobre Taiwan. Não sabemos que desdobramentos essa crise vai chegar ao Brasil. Temos ainda nossos próprios problemas, que também colocarão à prova o futuro governo. Institucionalmente, vivemos uma longa transição do hiperpresidencialismo para uma espécie de semipresidencialismo. O novo presidente, seja ele qual for, será mais fraco que o atual. O Congresso está cada vez mais forte. Aí pensa, um presidente que briga com o Congresso o tempo todo vai perder todas. Não vai perder todas, vai perder várias. Vai ver um caos. O judiciário, pelo seu lado, prosseguirá ativo e sendo chamado a decidir questões políticas. Então, já imaginou, né? O Brasil jamais se transformará em uma nova Venezuela, em razão da força de nossas instituições públicas e privadas. Acho que aqui o Murilo está bem enganado. Mas não podemos dar chance ao azar, em um momento em que o mundo não nos ajudará. Os desafios internos e externos vão exigir prudência, pragmatismo e liderança. E enfrentamento de problemas históricos como corporativismo, patrimonialismo, corrupção, opacidade dos poderes públicos e desigualdade. O primeiro turno das eleições mostrou um Brasil cauteloso, conservador e no sentido de apoiar a moderação. O Congresso Nacional 2023 refletirá tais características. É um bom sinal, já que devemos prosseguir com uma sociedade cujo modelo político principal é o de construção de consensos. Isso exigirá do novo presidente capacidade de construir acordos a fim de nos proteger de um mundo instável e, ao mesmo tempo, capacidade para enfrentar nossos problemas internos. Aí vejo os principais problemas internacionais. Até então, no ano de 2022, Jair Messias Bolsonaro se mostrou capaz não só de resolvê-los, mas de antecipá-los. Faltou fertilizante no Brasil? Não. Bolsonaro foi antes do conflito começar. Já garantiu. O mundo, se vocês pesquisarem, principalmente no Twitter agora, vocês vão achar vídeos, bota assim, France, né? France, sem de França, bota assim, fuel, F-U-E-L. Tá tendo já problema relacionado a abastecimento de gasolina na França, nas últimas horas aí. Tá começando a ter um problema, filas e filas. Já imaginou? Enquanto isso, Bolsonaro anunciou anteontem, né, comentamos no vídeo de ontem, que o Brasil já recebeu o segundo navio de diesel. Primeiro, 35 milhões de litros. Segundo, 30 milhões de litros. Pra nem continuar, né? Vamos continuar. Olha isso daqui. Antes de falar de pesquisa. Mulher relata que foi ameaçada após publicar vídeo em que diz que a Bahia não está com Lula. A eleitora divulgou o print da mensagem recebida nas redes sociais, que dizia, agora na bala. Essa matéria saiu no Portal R7, mas não saiu no Globo, não saiu na Folha de São Paulo. Eu não vi o Lula repudiando o ocorrido. A turminha iluminada tá toda calada, toda calada. Enquanto isso, você vê como são as coisas.
Bolsonaro tava lá no Pará, passeando no Rio. Não é como subiu na casa? Tava com as bandeiras lá do Lula, do 13. E foi lá pra ter papo com o povo. É aí que vira voto. Vamos lá, vamos bater na casa aqui. E nada, foi 4 votos que o Bolsonaro já conseguiu. E vamos falar mais sobre eleição, pesquisa. Não vai dar pra falar do tema final. Mas olha isso daqui. Deixa eu essa matéria que são na BBC. Eleições 2022. Por que Bolsonaro perdeu votos em capitais e cresceu em cidades do interior? As pautas progressistas de esquerda, elas vão crescendo nas grandes metrópoles, enquanto o interior, né, o dia a dia, a vida real, né, a vida real, falei, da real, né, o cara acorda, tem que trabalhar, tem que cuidar da casa, cuidar da roça, cuidar dos bichos, cuidar da plantação, aí o cara sabe que não tem tempo pra ficar falando, ai, o banheiro, mas, e nesse banheiro pode entrar qualquer um, não pode, mas e o sovaco azul? Posso ter um sovaco azul? O cara fala, meu amigo, que sovaco azul, irmão? Que sovaco, tá maluco? Tá pra você não dar bem não, bicho. Você chegou de Onix lá com essas ideias doidas. No interior não tem tempo pra isso. População mais conservadora sempre tá lá. Sempre tá no interior. Isso é, assim, inegável. O Texugo fala o seguinte, a matéria diz respeito ao crescimento de Bolsonaro no interior, ainda que tenha caído nas capitais. E me chama a atenção 2 motivos do crescimento dele no interior. O peso do agronegócio e a influência da igreja. Justamente 2 principais alvos do Lula. Ontem até um inscrito do canal, ele conseguiu entrar em contato comigo. Pra você ver como são as coisas, né? Vocês são animais. Ele acabou organizando um evento na igreja. Para conversar com as pessoas. Perguntou se eu podia. Eu falei, cara, posso? Para ver se estimula as pessoas nesse processo de virar voto, de fazer... de trabalhar para eleger Bolsonaro. As pessoas comuns estão assim 100% empolgadas trabalhando pela campanha do Jair, na igreja lá de Santo Antônio de Jesus, eu da Bahia. Não sei falar o nome para não gerar problema nem nada com ele. Aí veja, o Texugo também traz esse gráfico aqui, ó. O que eu achei interessante, Bolsonaro já cresceu no Nordeste, já cresceu. Olha onde Bolsonaro teve uma leve queda. Assim, 3 locais que chamam minha atenção. Primeiro, no Sul. Tem um Onix. Bolsonaro recebeu apoio agora, no segundo turno, do prefeito de Porto Alegre. E agora muita gente vai trabalhar para Bolsonaro. E principalmente, São Paulo e Minas Gerais. Bolsonaro teve uma queda em relação ao primeiro turno. Agora, ambos os estados, com os governadores, deputados estaduais, prefeitos, vereadores... O mutirão, bora Jair. O que é que tu acha? Acho que nesse segundo turno, né, o Bolsonaro vai pontuar com vontade. Mas com vontade São Paulo e Minas. Vamos ver. Aí veja, apoios a Tarcísio. Rejeição e ataques evidenciam desafio de Haddad no segundo turno, né? Assim, pô, o Haddad tá atacando demais, parece que ele não tá bem da cabeça. Acho que ele sentiu que vai perder. O primeiro parágrafo resume a matéria toda. A vitória do Haddad na eleição para o governo de São Paulo seria uma batalha difícil e se consolidou depois que o petista terminou o primeiro turno atrás. Tá. Assim, não tem nem para quem fazer mais campanha. A campanha do PT hoje em São Paulo não é para eleger o Haddad. É pro Lula não desidratar. Só para isso. É pro Lula não desidratar. Não tem, assim, não tem. A não ser que o Tarcísio faça algo assim, faça assim, meu Deus do céu, que choque o país. Sei lá, eu não sei o que o Tarcísio pode fazer pra ele perder essa eleição. Não sei. Assim, não sei. PT discute culpa por estratégia de campanha em São Paulo e aponta dedo para Haddad. Olhem as notícias que estamos comentando sobre a campanha do Jair. Só notícia da grande imprensa. Olha o que a grande imprensa está falando sobre a campanha do Lula. É xingando empresários. É metendo o dedo na cara do agronegócio. É tentando estapear todo mundo que não apoia o Lula, que é pra ver se vai. Não questionem o Lula. Não questionem se o Ted Gás. Esquece. E a de Bolsonaro tá aí. Tá indo bem, hein? Deixa eu ver isso daqui. Gustavo Canon tem até um áudio pra mostrar, mas não vai dar pra mostrar de jeito nenhum. Ele fala o seguinte: o comportamento de Chico Santa Cruz só mostra que o PT tem como prioridade nossa destruição e não nossos votos. Já declarei voto 2 vezes no Lula, mas não é o bastante. Eu não mando em ninguém, não tenho milícia alguma. Tico, não é assim que vamos convencer alguém. Esse cara aqui
Ele é do PDT, apoiador do Ciro Gomes. Os apoiadores do Ciro Gomes estão sendo tratorados pela esquerda. Essa postagem aqui é de ontem, 4h51 da tarde. Aí veja, voltando lá que falou, né? Votos. Ciro, Simone Tebet, para quem vai? Fiz aqui, manter a tabela, muito melhor. Peguei só os valores que o Matheus Leitão trouxe na matéria dele. Segundo Datafolha, a distribuição de votos, Bolsonaro herdaria 2.891.000 votos, enquanto Lula, 2.604.000. Botando aqui as porcentagens, né? Bolsonaro receberia 42% dos votos de Ciro Gomes e 29% da Simone Tebet. Já Lula, 31% de ambos. Ou seja, nesse cenário, Bolsonaro teria 287.000 votos a mais. Já no cenário da Quest, Bolsonaro teria 2.536.000, Lula 2.590.000, ou seja, dá 14.000 de diferença. Ou seja, não tem, assim, Bolsonaro ele pode não ter essa grande vantagem. Vai ganhar 213.000 votos a mais. Mas esquece o voto do Simone Tebet, tipo, assim, bateu o teto já, porque nada tá no 0-0. O Lula não pode contar com esses votos para crescer. Tá 0-0. 0-0. 0-0. CPI, boicote mais. A ofensiva bolsonarista contra os institutos de pesquisa. A imprensa está batendo na tecla, né? Aí ele fala o seguinte, que a tendência é só continuar, porque o IPEC coloca de frente 10 pontos. Datafolha 6. Poder Data 4 e Quest 8. Ou seja, todas as pesquisas estão falando valores diferentes. E aí fala que esse cenário só tende a atração. Tanto na CPI, aí tem a do Marcos Duval, a da Câmara está em busca de assinaturas. Anderson Torres pediu investigação da PF, campanha do Jair. Pediu, né? Reclamou aí com o PGR Aras. E o Lira anunciou que vai colocar em votação para de lei sobre divulgação de pesquisas eleitorais. Vem treta aí. E só essa notícia aqui, já quase chegando ao fim. Alvos de investigação da Polícia Federal e de CPI, IPEC e Datafolha receberam 37,6 milhões por pesquisas. Contratos mais altos foram firmados na reta final das eleições. É uma denúncia séria. Nem quero me aprofundar nisso daqui. O Jordi fala o seguinte, recebi muitas denúncias de pessoas de comunidades que foram obrigadas pelo crime a votar no certo candidato, ou às vezes nem sair para votar. Estou oficiando os Ministérios da Justiça, da Defesa, para que investiguem então em providências no segundo turno. É inadmissível que criminosos ameacem cidadãos no exercício da democracia. Esse aqui é um problema que ele não vai ser solucionado assim, no estalo de dedos, até para o segundo turno. Isso aqui é um problema sério que tem no Brasil. E realmente tem que começar a ser discutido. Já pensando em 2024. Tem muita comunidade que às vezes o cara não consegue nem votar. Fala, não, para não correr o risco, ninguém vota aqui. Problemas sérios. Mas tá aí, né? Bolsonaro tá com muito motivo para sorrir. Já o Lula tá com muitas razões para se preocupar. Amanhã a gente comenta mais uma coisa sobre a esquerda. Por hora eu fico por aqui. Lembra de curtir, compartilhar. Vai lá no Telegram, pega os vídeos. E se você gostou do vídeo de hoje, pode se inscrever no canal. Então valeu, tem um peito na descrição. Eu te vejo amanhã. Aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!